Fala parceiros e parceiras do Pouca Mídia, Baiana aqui em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os jogadores mais superestimados de todos os tempos. Bom, não tem muito o que explicar não, jogador superestimado, e vou falar aqui os 10 mais superestimados para mim. Não é uma ordem, é apenas uma lista. E vou começar citando dois exemplos que eu tenho para dar, que eu até pensei em botar na lista, mas não vou botar. O primeiro é o que para alguns até o mais superestimado, que é o Guti, que eu não incluí aqui na lista. Que o Guti é um jogador que até tem qualidade e tem muitos títulos na carreira. Bicampeão da Champions League, ganhou muitos títulos, porém a maioria como reserva tal. Então o Guti, apesar de até ter habilidade, nunca foi unanimidade nem no Real Madrid. E o outro é o Garrincha, que o Garrincha é muito bom, é habilidoso e brilhou com a camisa da seleção brasileira. Porém, em clubes ele foi ídolo no Botafogo, mas só no Botafogo. Por clubes ele não desempenhava o papel, a importância que ele tinha na seleção brasileira. Muita gente que tem a mesma função, que joga muito na seleção, mas não vai tão bem no clube e aparece aqui no vídeo. Mas por o Garrincha ter ganhado o que ganhou na seleção, eu não incluí. Começando a lista com Edgar Davids, jogador holandês que iniciou a carreira no Ajax, e no Ajax ele jogou muita bola. Após Ajax ele foi para o Milan e não foi bem no Milan, só passou uma temporada no Milan e já foi para o rival, para a Juventus. Na Juventus ele jogou lá entre 98 e 2004 e na Juventus sim, ele foi bom, mas só bom. Nada demais, nada surreal, foi um bom jogador na Juventus, jogador regular, foi bem na Juventus, mas nada demais. Depois da Juve passou por Inter de Milão, Tottenham, Barcelona, Crystal Palace e encerrou a carreira no Barnet, time que eu nem sei de que divisão é da Inglaterra. E depois que saiu da Juventus, em todos os times que ele jogou, não foi nada demais. Era um bom jogador, era versátil, porém foi superestimado por causa de um óculos. E no caso dele, eu resolvi até fazer uma comparação com os dias atuais. O Verratti, jogador italiano que defende o PSG, é bem melhor que ele. Esse dói no coração dos saudosistas. Denilson, o Denilson Show. Cara muito legal, muito resenha. A gente viu hoje em dia aí contando as histórias dele. Muito engraçado. E ele é um jogador muito habilidoso, porém, pode até se dizer que ele foi um flop. Ele chegou a ser a transferência mais cara da história de todos os tempos. Quando ele foi vendido do São Paulo para o Betis, foram 32 milhões de euros. Pô, 32 milhões de euros. O Gabigol, que foi há pouco tempo atrás, não foi vendido por esse valor. Aí o Denilson Show, lá em 98, 32 milhões de euros. Era muita grana. Tanto que foi a transferência mais cara de todos os tempos na época. Foi só por um ano. Em 99 o Vieri foi para Inter de Milão, se não me engano. E já superou. Mas, por um período, o Denilson foi a transferência mais cara de todos os tempos. Porém, foi para o Betis. E no Betis pode-se dizer que se esperava mais dele. No começo, o Betis foi rebaixado com ele. Aí ele voltou para o Flamengo para não jogar a Série B espanhola. Aí, quando ele voltou para o Betis de novo, ele foi campeão da Copa do Rei, mas ficou a sensação que se esperava mais dele. E tem uma história aí que eu já vi, que o Denilson não tem nem 20 gols na carreira. Isso aí é fake news. O Denilson tem mais de 60 gols na carreira. Mas o Denilson, ele jogou em 10 times e nenhum ele fez 30 gols. Ele não tem nem 100 participações em gols em quase 600 jogos na carreira. E na seleção, era um jogador de segundo tempo. Sempre entrava faltando 20 minutos pro jogo acabar, botava fogo no jogo e os caras, não, o Denilson tem que ser titular. Todo jogo o Denilson era titular e não jogava nada. Aí ficava no banco, entrava faltando 20 minutos e se destacava. E assim criou um ciclo infinito. O terceiro nome aqui da lista é um japonês, o Nakata, que alguns dizem que ele é o melhor japonês da história. Muita calma nessa hora. Tem o Nakamura, que jogou no Celtic, que sabia bater falta como ninguém, baita jogador. Tem o Kagawa, que também tem muito mais história que ele. E talvez até o Honda. O Nakata ele se destacou no Perugia, time que na época jogava a primeira divisão da Itália. Foi comprado pela Roma por 20 milhões de euros. E na Roma não conseguiu se firmar. Ele até foi campeão italiano na temporada 2000 e 2001, mas não era importante, só foi titular em 5 das 34 partidas do time na competição. Na temporada seguinte foi pro Parma. No Parma foi até bem, mas nada demais. Foi campeão da Copa Itália, mas também nada demais. Aí depois passou pelo Bolton, mas nunca foi um jogador extraordinário. E esse daqui eu nem entendo porque que superestimam ele. Pô, devia olhar, pô, não tem nenhum japonês nas grandes ligas. Tem o Nakata, melhor da história. Mas com o tempo a gente viu que não chega nem perto disso. Ah, e até tem uma curiosidade entre Nakata e Nakamura. Enquanto Nakata se aposentou com 29 anos em 2006, o Nakamura tem 42 anos e ainda está em atividade
brilhou no Celtic e tal, mas não vou ficar falando a carreira do cara. Jogou por muito tempo no Yokohama Marinos e atualmente joga na segunda divisão do Japão, mas 42 anos segue nativa. Carlos Valderrama. E esse foi superestimado pela cabeleira, por ter um cabelo muito grande, muito louco, loiro. Foi superestimado por isso. Aí vocês veem que coisas além do futebol podem superestimar o jogador. O óculos do Davids, a cabeleira do Valderrama. Tem jogador que se superestimou por causa de uma tatuagem. É uma loucura. Fora da Colômbia, ele jogou... Na Europa, ele jogou pelo Montpellier da França e pelo Real Valladolid da Espanha. E não se firmou. Jogando pelos times colombianos, na Libertadores, ele tem um gol em 14 jogos. Nunca chegou na final da competição. Em Copa do Mundo, a tal geração colombiana, a melhor geração colombiana da história, ele tem um gol. Jogou Copa de 90, 94, 98. E tem um gol, apesar de ser capitão daquela seleção. Aquela seleção, geração colombiana maravilhosa. Chegou nas oitavas da Copa e perdeu pro Camarões com o Roger Milá com 77 anos. E aquela geração não ganhou nada também. Não, geração muito boa, não sei o que, não sei o que. Nenhuma Copa América ganhou. Se não me engano, bateu 3 semis de Copa América, mas nenhuma final jogou. Por falava tanto dessa geração. Essa geração agora de Rames e Falcão é melhor que aquela. Em uma comparação com os dias atuais, a Arrascaeta, jogador do Flamengo, é melhor que o Valderrama. Esse é polêmico, literalmente. Zlatan Ibrahimovic. Eu gosto do Ibrahimovic, gosto do estilo dele, gosto da postura dele, da marra e tal. Mas é superestimado. Ser superestimado não é você ser muita mídia e pouca bola necessariamente. Ser superestimado é você ser colocado em um patamar acima do que você realmente é. O Ibrahimovic é um grande jogador, mas coloca ele em um patamar muito acima. Pô, compara ele com Suárez, Lewandowski, ele não tá nesse nível. Eu já vi gente colocar o Ibra entre os 30 melhores jogadores da história, sendo que pra mim, a presença dele entre os 100 é contestável. O Ibra não tem Champions, não tem bola de ouro, não tem título pela seleção, não tem nem um mísero gol em Copa do Mundo, não tem chuteira de ouro e não tem nenhuma temporada com pelo menos 50 gols na carreira. Então, superestimado sim. A marra faz ele parecer maior do que ele realmente é. Essa é pra tristeza dos saudosistas e até dos Enos, que quando pulam fazem uma defesa, falam do Taffarel. Sim, Taffarel superestimado e não é pouco. Era um bom goleiro, mas apenas isso. No Internacional, ele teve destaque, teve uma boa passagem pelo Inter, chegou na final do Campeonato Brasileiro e perdeu para quem? Perdeu pro Tricolor, Esquadrão de Aço, maior time do Nordeste, mas não vem ao caso. Por clubes, o Taffarel nunca foi nada demais, foi bem no Inter, no Galo foi mais ou menos, tanto que na Copa de 94 ele defendia o Reggiana da Itália, time que provavelmente você nem conhece. E ele não passava muita confiança, tanto que no ano de 94, antes da Copa, o Zete foi titular em 3 dos 5 amistosos antes da competição. Porém, pênalti era com o Taffarel. O Taffarel sabia defender pênalti. Quando o jogo apertava, que ia para pênalti, o Taffarel se destacava. Então, por isso, ele se destacava. Em relação a pênaltis, ele é top 3 para mim. Ele é top 3 melhores goleiros da história. Nesse quesito, era realmente muito bom. Mas, no geral, é um Alisson com grife. Já que eu falei de goleiro, vou falar outro aqui. Vitor Valdez. Sim, falei logo, superestimado. Ele era um bom goleiro e nada mais, assim como o Taffarel. Foi titular do Vasco por 12 anos tal, mas nada demais. A zaga era muito boa e por isso ele ficava tranquilo. Ele fazia o básico, e fazia o básico bem, mas nada demais. Tanto que depois do Barça não jogou em lugar nenhum. Não deu certo no United, não deu certo no Middlesbrough, não deu certo no Estrela da Liège. E ele era um bom goleiro, mas nada mais. Tanto que na seleção espanhola, ele nunca nem batia nos pés do Casillas. Só tem 10 jogos pela seleção espanhola e nunca entrou em campo em uma partida de Copa do Mundo ou de Eurocopa. Foi campeão da Euro e da Copa do Mundo, mas nunca entrou em campo. Em todas as partidas ele era banco do Casillas. Só tem 10 jogos, tudo é amistoso. O jogo contra o Tahiti na Copa das Confederações. E, pô, Der Stegen é muito melhor que ele. Esse aqui é uma opinião minha, pessoalmente minha. Eu olhei vários sites falando sobre jogadores superestimados e eu não vi o nome desse jogador em nenhum site. Esse jogador eu acho superestimado, opinião 100% minha. Francesco Totti, falei, larguei logo. O Totti pra mim é superestimado. Já começa aqui, pô, eu em 2010 vi o Santos e Neymar, aí eu, caramba, que time é esse? Aí comecei a torcer pro Santos. Aí depois eu vi que não valia a pena e depois de grande parei de torcer pro Santos. Mas o Totti é isso, a primeira impressão é a que fica. Eu vejo futebol desde 2010 e eu nunca vi nada demais no Totti. Aí eu tive a impressão que o Totti não era nada demais. E depois de crescido, depois de grande, eu fui pesquisar sobre o Totti
e segui com essa impressão que o Totti não foi nada demais. E superestimo o Totti por ter jogado a vida inteira na Roma. Tem gente que fala, não, se o Totti fosse pro Real Madrid, o Totti seria o craque do time. Se o Totti saísse da Roma, ele poderia até ser bola de ouro. Gente, pelo amor de Deus. O Totti jogou na Roma 350 anos. O Totti só foi artilheiro do campeonato italiano uma vez. O Totti só tem uma temporada na carreira que ele fez mais de 30 gols. Foi temporada 06-07, que ele foi artilheiro do campeonato italiano. Foi campeão italiano e tal, mas também uma vez em 500 anos de Roma. E na Roma ele jogava como centroavante. Na seleção era diferente. Na seleção ele jogava como meio ofensivo. Ele não tem nem 10 gols pela seleção. Mas como ele era meio ofensivo, dá pra relevar, porque tem mais de 20 assistências e tal. Mas na seleção se esperava mais do Totti. O Totti da Roma, não sei o que, isso, aquilo, que vai pro Real Madrid. Aí o povo se esperava mais dele na seleção. E, pô, na seleção o Totti não era o destaque que era pra ser, podemos dizer assim. Na Copa de 2006, que a Itália foi campeã, ele jogou os 90 minutos em apenas 3 das 7 partidas. Tanto que na final, ele foi substituído com 15 minutos do segundo tempo. Não bateu pênalti, não estava em campo na cabeçada do Materazzi, nem nada. E aquela final da Copa foi o último jogo dele com a seleção italiana. Totti se aposentou da seleção com 29 anos. Então, pra mim, na minha humilde opinião, superestimado. Mais um brasileiro, e esse foi capitão e ergueu essa taça. Sim, o Dunga. O Dunga é mais um que era muito bom na seleção, mas nos clubes não era nada demais. Tanto que a raça e a questão da liderança dele compensavam a falta de técnica. Em 94 ele jogava no Stuttgart. Em 98 que ele foi para a Copa do Mundo como capitão da seleção brasileira, ele jogava no Jubilo Iwata do Japão. Por clubes, o lance mais famoso da carreira do Dunga foi o drible que ele tomou do Ronaldinho já depois de velho. E, pô, superestimado sim, não era um volante habilidoso e tal. E eu acho que até meio que o povo fala assim com muito carinho do Dunga, mas o povo sabe que ele não era nada demais. Agora, uma questão pessoal minha, opinião polêmica, eu sou mais Fabinho. Para finalizar a lista, mais um goleiro. E mais um que é bom na seleção, mas não é tudo isso no clube. Só que esse não é brasileiro. É o Jordan Pickford. Acreditem se quiser. Eu vi gente falando que o Pickford era o melhor goleiro do mundo. Eu vi gente falando que o Pickford foi melhor que o Courtois na Copa de 2018. Vi gente falando que o Pickford seria titular em qualquer time do mundo. E sim, até que o Pickford era o melhor goleiro que a seleção inglesa já teve. Meu Deus. Se vocês forem parar para analisar, a Inglaterra historicamente já não tinha goleiros espetaculares, mas hoje em dia menos ainda. Pô, se você falar os times da Premier League, poucos têm um goleiro inglês. Tanto que do Big Six, bora lá, só o Arsenal tem um goleiro titular nascido na Inglaterra, que é o Ramsdale. E na seleção o Pickford é bom. Ele cresce, tem liderança, é um bom goleiro, faz defesas elásticas, isso, aquilo. Mas bom, nada demais assim, extraordinário. Agora no clube, no Everton, o Pickford é totalmente comum, gente. Pelo amor. No Everton, o Pickford não é nada demais. O Pickford tem quase 200 jogos pelo Everton, tomou 300 gols. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, o Everton tá na zona de rebaixamento da Premier League, com uma das piores defesas do campeonato. Então o Pickford não tá resolvendo. Se o Pickford fosse realmente bom, não deixava passar nada, segurava ali alguns jogos. E o Everton não tava na zona de rebaixamento, tá de sacanagem. Nessa PL ele tomou 50 gols e só tem 5 clean sheets. Superestimado demais. Se fosse brasileiro, não tava nem entre os 5 melhores goleiros do Brasil. Pô, o João Paulo dos Santos é melhor que o Pickford, sem exagero. Tem uma vez que eu comparei o Everton, goleiro do Palmeiras, com o Mendy, goleiro do Chelsea. Eu disse que era mais ou menos do mesmo nível, mas que o Mendy era um pouco superior. Agora, o Everton com o Pickford, tá de sacanagem. O Everton é anos-luz melhor que o Pickford. Para mim é um pecado comparar o Pickford com o Everton. Então foi isso, gente. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Pode me xingar nos comentários, pode mandar pro seu amigo para ele também me xingar nos comentários, mas comenta aí qualquer coisa. Deixa o like no vídeo, mande pros amigos e tamo junto.